E aí, Piabão? Estamos chegando aí com a nossa terceira edição do podcast. Agora a gente tem uma trilha, né? Trabalhando essa semana aí, temos uma trilha. Pode soltar a trilha aí, rapaziada. Legal, cara. Excelente trilha. Hoje o nosso convidado é o Thiago Zuma. A gente vai falar um pouquinho sobre gincana. Conheço ele aí de uma pequena longa data aí já. Já é algum tempo. Já foram algumas gincanas. entre internas e mini gincanas, né? Já foram algumas. Já foram algumas, então, Thiago, é um prazer te receber aí, cara. Espero que a gente possa contribuir aí com o nosso trabalho um do outro. E, cara, acho que vamos começar do tema principal já. Acho que, se tu quiser se apresentar um pouquinho aí, falar um pouquinho sobre ti, falar um pouquinho sobre tua história aí com gincana, fica à vontade, cara. Tá em casa. Legal. Eu preciso aí de uma horinha para falar minha história com gincana. Mas, na verdade, muito obrigado pelo convite, Wellington. Eu chamo de quê, cara? Tanto faz. Chama de Wellington, então. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer o espaço, porque, cara, vir falar de gincana é um prazer absurdo para mim. Tenho alguns anos de gincana. E eu acho que é um tema que vale a gente explorar um pouquinho mais. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Mas o quanto a gente consegue entregar, né, como ser humano, enfim, e participando da sociedade como gincaneiro. Mas a minha apresentação é o seguinte: eu atualmente sou representante comercial, atuo nessa área já há alguns anos, mas antes mesmo disso, cara, eu sou professor de educação física formado e por um tempo eu trabalhei como consultor na área de treinamento e desenvolvimento empresarial, antes de ir para a área comercial, e eu cheguei ali por ser gincaneiro, né? Eu comecei a participar da gincana na cidade de Blumenau em 1999, então nós temos aí 24 anos já de gincanas, mas a gente teve 3 anos que eu não participei, né? Por algumas coisas que a gente até vai conversar aí no caminho. Mas então são 21 gincanas. Em 2011, eu trabalhava no Sesc em Itajaí e eu chegava sempre no Sesc e falava: cara, eu participo de uma gincana em Blumenau porque tem a prova da madrugada, que é a prova temática, a gente matou uma prova e não sei o que, juntou um quebra-cabeça e botou na luz negra e cara, eu falava sozinho. Tipo, as pessoas olhavam na Itajaí pra mim e falavam: legal, bacana, nossa, que divertido. E eu, porque era assim, porque era assado. A gente não tinha tantas mídias sociais na época ainda, com imagens, como a gente tem hoje muitas gravações da gincana, mas a gente não tinha tanto na época. E aí, em 2011, cara, 2009, 2010, eu falando lá em Itajaí, 2011 surgiu uma oportunidade no Sesc, em Itajaí, de organizar uma gincana. Teve uma demanda, e aí o meu coordenador na época, o Bruno Jacobi, ele olhou para mim e falou assim: cara, tem que fazer uma gincana. Como tu só fala desse negócio aí o tempo todo, velho, pega aí, toca, faz o projeto. O chatão da gincana. Isso, exatamente. Aí o Eduardo Hirt, amigo nosso aqui da Coringas de Blumenau, ele topou o projeto comigo lá em Itajaí. A gente fez a gincana do Dia do Comerciário, que foi 30 de outubro de 2011. Nos moldes, copia e cola de Blumenau, a gente pegou o formato da gincana cidade de Blumenau, reduziu a complexidade, claro, e executou lá em Itajaí. Cara, o negócio foi um sucesso tremendo. Aí as pessoas entenderam, porque eu sempre ficava falando de gincana, exatamente. E no ano seguinte a gente tirou o projeto do Sesc, criou a gincana de rua Cidade Itajaí, deu um outro nome, porque entender como essa gincana ela envolve a cidade como um todo. Então a gente botou o de rua, foi muito bem aceito. E a gente ficou mais alguns anos até a gente transformar o nome para Itajaí Challenge, algo mais promocional, algo mais vendedor, né? E esse ano, se houver, será o 10º ano do Itajaí Challenge. Porra, que massa, cara. Então, um abraço aí pra galera de Itajaí, do Itajaí Challenge, né, cara? Exatamente, um abraço pra galera do Itajaí Challenge. Eu tô com a roupa, eu tô uniformizado integrante, hoje Coringas aqui em Blumenau, né? Mas lá eu faço parte da coordenação do evento. E uma coisa interessante é o seguinte, cara, fazendo todo esse processo em Itajaí, uma consultoria, um dos diretores de uma consultoria, participou da gincana, achou que o estilo de provas tinha tudo a ver com comportamentos e competências empresariais, e o cara me convidou a executar uma gincana empresarial. Naquela época a gente montou o que depois veio a ser o Rally de Competências, que é um dos produtos mais vendidos pela consultoria até hoje,
eu fui convidado a fazer parte da consultoria, mudei de carreira e comecei a trabalhar com desenvolvimento de jogos, cara, para treinamento e desenvolvimento. Então, dá para dizer que a Gincana me transformou num game designer, cara, e até hoje, paralelo ao meu trabalho na parte comercial, eu tenho uma consultoria e eu crio jogos com base lá, tudo que a gente desenvolveu na Gincana. Pô, que massa, cara. Então, veio da tua vida de hobbies e tudo mais, virou uma profissão, então, né? Cara, o hobby virou uma profissão, é até engraçado, porque na época que eu entrei de cabeça nisso, quando a gente tinha um rally de competências, alguma coisa para executar numa empresa, a gente ficava preparando o trabalho durante a semana, e, cara, são provas de raciocínio lógico, então tem que criar charadinhas, tem que criar os desafios, aí tu às vezes tu faz, pô, tem, sei lá, um quebra-cabeça, tem que cortar. Então a gente ficava organizando uma gincana, terça-feira, quarta-feira à tarde, cara, era meu trabalho, eu tava recebendo por isso. Eu até brincava com o consultor, falei, cara, não acredito que eu tô recebendo pra cortar papelzinho aqui, entendeu? Mas foi isso, cara, virou trabalho. O meu hobby virou trabalho, que depois me proporcionou um desenvolvimento de carreira em outras áreas, né, cara? Então hoje eu sou muito grato, além de ter um hobby, de poder ter mudado como pessoa através da gincana. Uhum. O pessoal do filme pornô aí me patrocina, né? Cara, mas acho que a grande maioria das pessoas, tipo, tu chegou em Itajaí e as pessoas não sabiam o que é gincana, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas não sabe realmente o que é uma gincana, né? Então, tu conseguiria explicar um pouquinho aí sobre o que é uma gincana? Cara, isso é um trabalho, né, cara, bem grande, porque eu tô, sei lá, 24 anos nessa e eu ainda não consegui chegar numa definição boa. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar culturalmente, quando a gente fala em gincana, o que vem à cabeça das pessoas. E aí, cara, eu posso perguntar pro nosso produtor? Pode, pode. Cara, o que tu acha que é uma gincana? Uma brincadeira de grupo? Uma brincadeira de grupo, obrigado. Cara, eu acho que ele definiu muito bem, rápido, coisa que eu não consigo fazer, se assim, síntese tão rápidas, mas ele definiu muito bem, é uma brincadeira de grupo. Então, quando você fala em gincana, a primeira coisa que remete é infância. Porque a gente costumava participar de gincana na infância, no colégio, sei lá, na juventude, a pessoa participa em grupos religiosos, ou então na associação de moradores, sei lá. Tem esse tipo de evento que é uma gincana, que é o quê? Juntar as pessoas e cada equipe tem que executar algumas provas, que geralmente são lúdicas, e a equipe que mais fizer provas em grande quantidade, ela ganha. A gincana Cidade de Blumenau, ela iniciou, de certa forma, muito lúdica também, em 1993, mas ela foi, desde o começo, se caracterizando por ser uma gincana para adultos. Então, acho que isso é a primeira quebra, tá? Quando a gente está falando de gincana aqui, a gente está falando da gincana Cidade de Blumenau, né? Ou da gincana, ou do Itajaí Challenge, em Itajaí, ou então gincanas para adultos. Também tem a gincana de Biguaçu, tem a gincana de rodeio aqui na nossa região. Tem várias gincanas no Rio Grande do Sul, é um hobby muito forte no Rio Grande do Sul. Então, são gincanas para adulto, que necessitam o quê? Uma organização muito grande da equipe, suporte financeiro, suporte de estrutura, e as provas, elas se baseiam em raciocínio lógico e provas filantrópicas. Então, assim, não é simplesmente ir lá buscar uma panela e entregar. Você vai receber uma charada, essa charada níveis de complexidade muito diferentes, você vai resolver ela e vai descobrir uma rua. Você vai chegar naquela rua, você vai descobrir lá uma outra charada. Aí você descobre, usa um GPS, um código, alguma coisa, chega lá numa casa, lá você descobre que tem que entregar uma panela. Aí você vai buscar a panela e entregar. Então toda essa movimentação, que é uma movimentação que gera muita adrenalina, gera muita engajamento dos participantes, porque é desafiador, torna ela uma gincana que não é uma gincana para crianças. Então é difícil a gente caracterizar como uma brincadeira. Eu acho que ela é sim um desafio, ela é uma atividade que proporciona aí uma socialização entre uma galera adulta para matar algumas vontades aí que o nosso dia a dia ele nos consome, sabe? A gente bota ali fora algumas adrenalina e diversão, e trabalho em equipe, é bem bacana. E todas as pessoas elas podem participar da gincana? Por exemplo, geralmente a gente divide muito do cara, o cara é muito bom em humanos, o cara é muito bom em exatas, o cara é muito bom, sei lá, um bom ator, o cara é um bom desenvolvedor de software, sei lá, independente da área, todo mundo tem espaço dentro da gincana? Complementando a minha definição anterior, tá? Que no final das contas eu falei um monte, mas não defini.
Eu acho que a gincana é um jogo. Ponto. Então, a gincana é um jogo. E aí, quando a gente vai caracterizar jogos, a gente tem diversos tipos de jogos. A gente tem board games, a gente tem jogos esportivos, a gente tem jogos lúdicos, jogos cooperativos, a gente tem uma série de jogos diferentes. A gincana é um grande jogo experiencial, porque você faz parte do tabuleiro. O tabuleiro é a cidade, você tem que fazer provas físicas, porque você tem que se deslocar de um lado para o outro, você tem que ter provas de raciocínio, porque você tem que matar charadas, você tem provas de criatividade, você tem que fazer filmes, fotos, enfim. Você tem provas sociais, que são as provas filantrópicas, então você tem uma série de experiências diferentes. E aí eu costumo dizer que hoje a gincana, se não é a atividade mais integrativa que eu conheço, cara, ela deve ser uma das maiores. Quase, né? Porque, cara, se você só gosta, não vou dizer que se você só gosta, mas se você tem afinidade em matar desafios, quebra-cuca, você vai ter o seu espaço lá dentro da equipe. Se você é um excelente conhecedor da cidade, conhece a cultura, a história, os pontos turísticos, você vai ser um excelente guia para dentro da equipe, você vai estar dentro dos carros, você vai ir até os locais, entendeu? Se você é uma pessoa que gosta muito da parte criativa, vai ter as provas de produção de vídeo, as provas de produção cultural. Cara, e se você só quer estar junto com a galera, sabe? Tipo, eu não me reconheço em nada, mas eu faço tudo. Eu sou um canivete suíço, cara, você vai ter o seu espaço. E até as nossas mães, cara, porque eu começo a gincana lá em 98, né? Em 99, quando, tipo, a minha mãe que assinava por mim, que tinha que preencher a autorização de participação, que eu tinha mais 16 anos. Então, até minha mãe tinha espaço, porque ela levava a cuca, ela levava o café, ela cuidava do QG. Então, assim, cara, todo mundo pode participar da gincana, sem dúvida nenhuma, porque você vai encontrar alguma coisa para você colaborar e ajudar a tua equipe. Então, e só para complementar, como é que funciona o ingresso de uma pessoa que vê, às vezes, as equipes correndo pela cidade, rodando por aí, produzindo provas? Como é que funciona o ingresso? Cara, quem quer entrar na gincana, como é que faz, assim? Eu entrei numa forma muito engraçada. Eu tava indo no cinema, com, sei lá, 14 anos, e aí eu, no estacionamento do shopping, passei por ali, encontrei 2 amigos meus do colégio, eu achei fantástico, porque eles estavam uniformizados de crachá, e tava tendo a entrega das provas sociais. Eu falei, o que vocês estão fazendo? A gente participa de uma gincana. Eu falei, cara, ano que vem eu quero participar. Então, você precisa ter o interesse, né? E ir atrás de alguma equipe, ou alguém que participa de uma equipe, para que ela favoreça a sua participação. Ou então, que é o mais comum, é algum gincaneiro já te fazer o convite. Pô, cara, acho que tu tem perfil, vamos participar com a gente e tal. Então, é por indicação. Por indicação, hoje facilita muito, porque se você tem o interesse de participar da gincana, mas não conhece ninguém, todas as equipes da gincana de Blumenau têm redes sociais. Então, você pode mandar uma mensagem, até mesmo o pessoal de Itajaí vai, né? Se alguém de Itajaí esteja vendo, quer participar, entra em contato com alguma das equipes, ou procura a equipe Coringas. E aí a gente vai posicionar, cara. A gente vai acolher, vai receber. É legal falar que, via de regra, as equipes de gincana, elas sempre precisam de gente. Então, quando você participa de um hobby que sempre precisa de gente, assim, eu sou jogador de board game, então a gente sempre precisa de gente para jogar board game, cara, a gente tende a ser menos tóxico. Por quê, cara? Tu precisa de gente, você acolhe muito bem. Então, você vai ser bem acolhido. O Ayrton, né, participou da Coringas aí, entrou faz 2 anos. Eu entrei em 2018. 2018. Você sabe como é que foi, sabe como é que tava lá, sem conhecer ninguém, e de repente o pessoal te acolhe e você ganha novos amigos. Cara, né? Foi uma coisa muito foda. Eu também participo, eu também sou da Coringas, eu não quis vir com o uniforme hoje pra ser imparcial, mas não vou ser. Caguei pras outras. Não, brincadeira, mas... cara, foi um sentimento muito foda, assim. Eu e a Pamela, a gente tava passando por um momento bem difícil, assim, da vida e tal, porra, financeiro, enfim, né? Os momentos da vida de baixo, assim, da vida. E, porra, tem uma parada que acho que eu só contei pros caras, para algumas pessoas lá da equipe, talvez eu nunca tenha explanado isso publicamente, mas minha mãe, ela tinha falecido em 2014 e, porra, tava foda superar, assim, embora eu tinha entrado em 2018 na gincana, porra, 4 anos depois. E tiveram 3 coisas que me fizeram superar muito, tipo, esse acontecimento com a minha mãe, que foi, primeiro, o apoio da família, obviamente, né? O apoio das pessoas que eu gostava e que gostavam de mim. Música.
criei banda, então foi uma coisa que me ajudou pra caralho. E terceiro foi a equipe Coringas, mano. Tipo, a primeira vez que eu conheci todo mundo da equipe foi numa festa que a gente fazia, que era o Almari. Isso. E eu nunca tinha visto ninguém. Eu conheci uma pessoa da Coringas, que era o Diego Duarte. Baita coisa. Nossa, excelente companhia. Eu não conhecia mais ninguém. E, tipo, eu falei, porra, amor, a gente vai chegar lá, não conhecemos ninguém. Como é que a gente vai chegar lá? Como é que a gente vai ser recepcionado? Porra, eu vou estar completamente sem clima, assim, como, sei lá, não conheço ninguém, vou pra uma festa com os malucos. Mas vamos lá ver qual que é. E, cara, cheguei e, tipo, nos 30 primeiros segundos já chegou 2 pessoas do meu lado, que era o Padu, e o NASA. Eles chegaram pra mim, porra, tu e esse cabelo comprido aí, essa barba, vamos descolorir, não sei o que, já me pegaram pela mão e voltaram sentado na cadeira e falaram, nós vamos descolorir a barba, não sei o que e tal. E começaram a falar, cara, como se a gente tivesse se conhecido a vida toda, mano. Tipo, eu nunca cheguei num lugar assim que eu não conhecia ninguém e, tipo, eu tinha sido tão recebido. Então, eu acho que as pessoas que não conhecem alguém da gincana, né, eu vou falar pela equipe Coringas, porque eu não conheço as outras equipes bem para falar, mas a minha experiência foi que eu fui puta bem recebido, nunca, tipo, tinha chegado num lugar que eu não conhecia ninguém e tinha sido tão bem recebido. Então, acho que esse receio, assim, as pessoas não precisam ter, né, cara? Claro que vale aqui um parênteses aqui, que é o fato que tu foi recebido pelos 2 labradores da Coringas, né? Cara, não tem quem não gosta do Padu e do NASA, são 2 queridos. Mas é isso mesmo, cara, se você tem interesse e se você está aberto a fazer amigos, porque também não adianta você chegar num local fechado, né? Uhum. Você e a Pamela foram, cara, meteram a cara, né? Sim. Então, eu acho que a gincana te proporciona isso. Eu não estou falando da Coringas, eu estou falando de qualquer tipo de equipe. Se você entra num grupo e você está disposto a escutar, a fazer parte, a auxiliar, a colaborar, cara, todas as equipes vão acolher muito bem. E ainda mais num grupo de gincana, onde o principal acho que é a troca, né? É o compartilhar. Exatamente. Até mesmo porque as tarefas, elas são de alta complexidade. Então, dificilmente, olha, tem alguns anos de gincana e já vi acontecer algumas vezes uma pessoa matar uma prova sozinho, né? Mas, assim, 90% das provas da gincana são resolvidas em conjunto, cara. É várias pessoas numa mesa, um tem uma ideia, o outro pega essa ideia e estende, o outro vem, complementa e aí você tem a solução. Então, a solução das provas, ela necessita da atividade em grupo. E é o que você falou ali, Luiz, é troca, né? Você precisa de troca, você precisa conhecer as pessoas, você precisa conversar, você precisa estar disposto. Então, eu acho que uma equipe de gincana, ela favorece mais o acolhimento, até mesmo do que outros grupos. Tá, e você colocou como uma pessoa comum que não conhece pode fazer para participar. E qual que é o custo de um hobby desse? Cara, é barato, tá? Vou te falar que é barato. O pessoal às vezes acha caro porque você está participando de uma gincana, né? E aí a gente tem esse problema do nome gincana, né? Pô, se eu estou remetendo a uma brincadeira de infância, que é um dos problemas que a gente tem, a gente imagina que deveria ser gratuito. Mas, na verdade, a gincana tem um custo enorme, né? Hoje, a gincana Cidade de Blumenau é organizada por uma liga. Então, a liga das equipes contrata um grupo de desenvolvedores especializado nisso. Então, tem um custo alto, tem toda a necessidade de suporte e as equipes precisam bancar isso, além das equipes bancarem seus próprios custos, que é camiseta, é aluguel de internet, é aluguel de stand, lá que no momento a gente faz os QGs, né, os quartéis generais de cada equipe. Então, existe um custo alto. Uma equipe hoje em Blumenau não roda com menos de 10 mil reais, e assim, 10 mil reais seria um valor muito baixo, tá? E eu imagino que na casa de 15 a 20 mil reais você consegue fazer um ano tranquilo de gincana. Anual. Claro que tem equipes que gastam muito mais do que isso, mas aí vai muito do pacote de benefícios que você quer oferecer pro teu integrante. Eu digo assim, para tu chegar lá participar de forma ok, pelo menos 15 mil reais. Então, se você tiver 50 pessoas na equipe... Mas tu como pessoa, como integrante, que está ingressando, tu tem... Para te ter uma noção, assim, do que tu vai gastar, do quanto tu vai investir nessa brincadeira. Eu ia chegar aqui, se a tua equipe tiver 50 pessoas, 15 mil reais, seria cerca de 300 reais por pessoa. Então, mas a questão não é nem o dinheiro, né? Não é nem o dinheiro. É o investimento de tempo que você vai dar.
Porque a gincana não é só no final de semana, a gincana tem as provas sociais antecipadas. É o ano todo, né? Não vou dizer o ano todo também para não afastar ninguém, mas você vai comprometer aí para você participar como integrante legal, participar das gincanas internas que as equipes criam, né? A gincana de Blumenau, ela chegou num nível de profissional tão legal que as equipes criam treinamentos internos para preparar os gincaneiros para a gincana oficial. Então, assim, e é legal, porque geralmente esse treinamento interno ele acaba numa festa, né? Uhum. Então, Sempre. Tudo é uma festa, tudo é uma festa. Exatamente. Então, assim, você vai gastar aí talvez uns 5 finais de semana do seu ano, 5, 10, dependendo do teu envolvimento com a equipe, e mais uns R$300 no ano. Sim. E essas provas, né? Basicamente, tu também tem que entregar provas, né? Essa formulação de provas e às vezes, assim, como funcionam essas quesitos provas? Uma prova é desse tipo, outra prova é daquele tipo. Eu sei também que tem provas de entrega de itens, por exemplo, né? Pô, os caras não podem pedir um item que só existe lá no Egito, por exemplo. Até onde vai não sei se a palavra é bom senso, mas até onde vai na criação da prova a pessoa, ela pesquisa, esse item ele é raro até tal ponto. Então, é uma coisa possível. Porque senão tu acaba beneficiando equipes que têm mais dinheiro, né? Porque, pô, é muito fácil uma equipe mandar um helicóptero lá para, sei lá, para São Paulo, para Curitiba, para buscar um item, e a gente tem que ir, tipo, por exemplo, com motoboy, como que funciona isso aí? O problema do bom senso é que o bom senso teu é diferente do meu bom senso, né? A gente não consegue ter uma métrica de bom senso, né? Então, assim, às vezes o bom senso não existe. Mas eu acho que a gente precisa dividir em duas coisas primeiro, tá? A gincana, ela tem uma equipe especializada que vai fazer as provas, que vai organizar as provas, e essas provas, elas costumam ter raciocínio lógico, né? Cara, eu acho que primeiro a gente tem um problema com o bom senso, né? Porque o teu bom senso é diferente do meu bom senso, que é diferente do bom senso do produtor. Então, a gente não tem uma generalização de bom senso. Então, levando em consideração que as provas são organizadas pela comissão organizadora, ela tem liberdade criativa para executar as provas da forma que ela quiser, respeitando algumas regras que a Liga dos Gincaneiros coloca. Então, assim, as provas podem ser de item, né, de você buscar um item. Essas provas estão cada vez mais raras dentro da gincana. Então, assim, acharam um item que tem só lá no Egito. Cara, a gente já teve itens muito difíceis. A gente já importou coisa dos Estados Unidos para entregar. Sabe? Provas de distância, tinha que entregar muito tempo para entregar. A gente comprou coisa de São Paulo, sabe? Então, isso aconteceu já na gincana, mas hoje é cada vez menor. Por quê? Porque a gente percebeu que esse tipo de prova, ele gera, às vezes, um incômodo para a sociedade. Porque tu imagina, são 2.000 pessoas participando de gincana em Blumenau, quando sai um item de colecionador, cara, todos os colecionadores de Blumenau sabem quem são a gincana. Então, assim, hoje a comissão organizadora tem um cuidado no desenvolvimento dessas provas, até onde isso pode ou não incomodar a sociedade, tá? Mas ainda existem as provas de itens. Agora, o grande charme da gincana, e é o que as pessoas gostam, são as provas de charada, e principalmente a prova da madrugada, que é uma prova temática, que como o nome já diz, entra a madrugada inteira. Então, geralmente é uma prova ambientada num cenário de terror, que você vai entrar em locais da cidade que estão preparados ali para te dar um susto. Temática? Exatamente, é uma prova totalmente temática, e é o grande charme da gincana, sabe? É a prova da madrugada, a galera chega esperando. Se torna quase um live action. Se torna um live action. Inclusive em Itajaí a gente fez uma prova da madrugada que ela tinha um conceito de RPG live action. Mas enfim, quem quiser saber mais, manda um inbox aí. A gente faz uma só falando sobre Itajaí. Tá, a gente já soube quem é o participante, e aí a gente vê que tem outros grupos administrativos, que é no caso as pessoas que organizam a gincana, enfim. Quem tudo participa disso? Existe participação do poder público, existe participação da iniciativa privada, como patrocínio, ou enfim, como envolvido propriamente na gincana? Eu tenho muito tempo de gincana de cidade de Blumenau, mas eu não sou tão velho assim, tá? A gincana começou, então eu vou dar uma pincelada só em 93, quando começou.
começou quando o Fabrício Wolff era assessor para assuntos da juventude de Blumenau, e eles tiveram ali a intenção de organizar uma gincana. Que ele é parente do Nico, né? Isso. Pô, o Nico e o Fabrício, eles estavam metidos em tudo aqui na cidade, né? Porra, escola, rock, gincana. Cara, foi... Tudo anos caras, né? Anos gloriosos da juventude de Blumenau, né? E aí a gincana começou em 1993, totalmente organizada e sustentada pelo poder público. Foi assim até 2000, se eu não me engano, tá? Aí já não mais, em 97 começou com a organização do André, que hoje é o, digamos assim, dá para considerar ele o papa da gincana, porque é o cara que organiza as provas desde 97, então ninguém questiona muito a qualidade de execução e organização do André. E aí, 2000, se eu não me engano, eu posso estar dando anos com uma margem de erro, tá? Em 2000, as equipes se juntaram-se para organizar a Liga dos Gincaneiros para manter um padrão de qualidade de provas. Porque teve uma gincana ali, que inclusive o André não organizou, que não foi do agrado das equipes e o pessoal se juntou e falou assim, cara, é melhor a gente trazer para nossa mão. Então, não depender mais do poder público. Então, a partir de 2000, teve a Liga dos Gincaneiros, e essa Liga dos Gincaneiros tem uma diretoria que é composta por um membro de cada equipe, se eu não me engano, ou pelo menos quase todas as equipes estão inseridas na diretoria. A diretoria cuida de regulamento, né? E contrata a equipe especializada que cria as provas. Então, existem 3 esferas na gincana. A esfera da liga, que é a organização, a esfera da equipe contratada, da comissão organizadora, que faz a gincana, que a gente chama de comissão de provas, a gente chama de CP, tá? Comissão de provas, e as equipes. Aí cada equipe tem a sua diretoria, seu conselho, seus coordenadores, né? Mas então não tem mais envolvimento com o poder público. Hoje, a Blumenau continua, sim, auxiliando, né? A prefeitura continua, sim, auxiliando, mas através hoje Cara, eu não posso te dizer com certeza em relação a dinheiro, tá? A cotas de patrocínio, mas eles sempre nos auxiliam, por exemplo, com CD na Vila Germânica, que é o local que a gente faz a gincana. Pelo menos isso aí todo ano. Então o poder público talvez esteja como apoiador. Como apoiador. Okay. Hoje, né? Ele foi o criador, né? Mantenedor, mas hoje ele é apoiador. Ah, massa, cara. E assim, existem... hoje, como tu comentou, a gincana ela é para adultos, né? Mas tu já participa de gincana desde os teus 13 anos. E tem o quesito das crianças sempre participarem de gincanas em escola, né? Por que tu acha que as pessoas elas deveriam influenciar as crianças a serem gincaneiras, por exemplo? Existe algum benefício na criança em ela participar de uma gincana? Eu parto do pressuposto que todos nós, como indivíduos, a gente vive em sociedade, então a necessidade de socialização ela é importante para a pessoa, né? A gente já falou das características sociais de você participar de uma equipe. Então, sendo que a gincana é um jogo, e ela não é um caráter esportivo, mas ela é um jogo de vitória, de derrota, de êxtase, de frustração, eu acho que a gincana é um excelente meio de você formar o caráter de uma pessoa, de você desenvolver o indivíduo para viver em sociedade. Então, tem esse aspecto de desenvolvimento social, que é algo que a gincana entrega, ele não consegue ser mensurado, mas a gente ajuda na formação de pessoas melhores, tá? Quando a gente parte do pressuposto que a gente vive em sociedade, para você ter uma equipe de êxito, você tem que ter um trabalho colaborativo, você tem que compartilhar ideias, você tem que chegar numa solução comum, você tem que trabalhar em equipe, então acho que a gente forma pessoas melhores para a sociedade. Então isso por si só seria o suficiente para eu colocar meu filho numa gincana. Ou trazer meu filho quando ele fizesse 14, 15, 16 anos, sei lá, para dentro da Coringas. Mas existe um outro problema, um outro ponto positivo, que é a formação do indivíduo em questão de competência para o trabalho, cara, vamos falar assim, sabe? A gincana, ela favorece raciocínio lógico, ela favorece inteligência emocional, ela favorece resolução de problemas complexos, porque você sempre lida com problemas novos, então a solução não é igual à anterior, você precisa chegar numa solução nova. Cara, isso são competências que hoje cada vez mais em voga no dia a dia das empresas.
Uhum. Então, cara, existe um grande desenvolvimento social e existe também um desenvolvimento de indivíduo, pensando assim, já em mercado de trabalho, muito foda, sabe? Então, eu sem dúvida nenhuma, meu filho vai ser gincaneiro. Uhum. E falando desse ponto de vista social, né? O que tu acha que a gincana ela entrega para a sociedade? O que a gincana faz diferença? Por exemplo, se a gente for falar de gincana de Blumenau, né? Até se tu quiser antes comentar um pouquinho sobre as principais gincanas que existem no Brasil, mas a de Blumenau, o que muda para essas cidades tendo a gincana? Eu não vou me estender, porque eu não sei exatamente números de outras gincanas, tá? Mas a gente trabalha tranquilamente com a gincana de Blumenau como uma das maiores do país, uma das mais bem estruturadas, tá? E uma das mais competitivas e mais antigas. Então, assim, a gente trouxe tranquilamente. Eu já falei do que não é mensurável, tá? Então, você ter pessoas que participam de um grupo civil, organizado, que trabalha cooperativamente, colabora para a cidade, a gente não consegue mensurar o retorno disso enquanto benefício que eles fazem para a cidade. Mas o que é mensurável? Filantropia que a Gincana faz. Nesses 2003, né, a Gincana vai fazer 29 anos, certamente a Gincana Cidade de Blumenau já entregou mais de 100 toneladas de alimento. Teve um ano, em 2000, 2001, que nós entregamos só naquele ano mais de 100 mil peças de roupas. Tanto que o Blumenau ficou sem fazer campanha da agasalho alguns anos depois, porque de tanta roupa que a gente entregou num ano só. Brinquedos, todo ano a Gincana faz. Reforma em hospitais, reforma em entidades, em asilo, em outras entidades que prestam serviço à comunidade. Então, mensurável, a gente tem toda essa rede de filantropia dos gincaneiros, e não mensurável, a gente tem a melhoria dos cidadãos. Penso dessa forma, tá? Entendi. E além dessa... Porque isso aí, a CP que tu comentou, né, que é a Comissão de Provas, se envolve muito de, precisa ter uma prova de entrega de agasalho, precisa ter uma prova de doação de sangue, por exemplo, né? Mas também existem ações que as próprias equipes organizam, que é fora das provas, né? Que não faz exatamente parte da gincana, mas aquele grupo de pessoas unidas, vamos arrecadar brinquedos para levar de Natal para enfim, alguma instituição de caridade, para algum lugar. Existem as provas oficiais, como por exemplo a arrecadação de sangue. A Gincana Cidade de Itajaí, assim, não, tô falando Itajaí, gente, meu Deus. A Gincana Cidade de Blumenau, ela é hoje um dos maiores doadores de sangue do Hemosc Blumenau. São mais de 300 doações todo ano, então a gente auxilia bastante. E existem as atividades que as equipes fazem, então de vez em quando as equipes se juntam, ou a equipe própria vai lá e ajuda a determinado ponto. E existem as coisas, cara, que são feitas dentro da equipe em microgrupos. Por exemplo, não é raro acontecer alguém ter uma necessidade, alguém auxiliar um grupo de pessoas fora da equipe e bota, gente, eu preciso de um auxílio em determinado lugar, e 10, 15 pessoas da equipe ajudam, sabe? Então existem as pequenas ações e principalmente, cara, fomentar essa cultura do ajudar. Porque quando você está dentro de um grupo e o grupo tem, por incentivo, o tempo todo auxiliar, você também, uma hora você vai começar a ajudar, sabe? Você vai ver o benefício disso. Exatamente, acaba se tornando aquela de que o exemplo faz com que todo mundo doe também, ou que ajude também, né? E às vezes até não custa nada, né? Tem provas, por exemplo, de tu ir num semáforo participar de uma arrecadação para uma instituição de caridade. Então, tu não tá gastando nada, né? Mas tu tá indo lá ajudar para fazer essa... Tá investindo seu tempo para auxiliar alguém que precisa. Exatamente, tá investindo tempo, né? E, cara, falando um pouquinho sobre o dia D lá, o dia da gincana mesmo, né? Bom, acho que já ficou claro para todo mundo que a gincana não é necessariamente o ano todo, mas tem ações que acontecem em determinados pontos, como doação de sangue, como ir ajudar uma instituição e tudo mais. Mas no dia D da gincana, se tu tens uma equipe que tem mais dinheiro para investir, que tem uma equipe com mais dinheiro, isso faz diferença lá no final da gincana? Tipo, o quanto que isso é um balanceador? A equipe ter dinheiro ou não ter dinheiro? Primeiro vamos dividir a gincana, então.
A gincana tem as provas sociais, Uhum. provas culturais e, bem, lá em Itajaí a gente dá o nome de provas recreativas. Quais que são as características de cada uma delas? As provas sociais são as provas que a gente faz antecipado e são provas de arrecadação. Elas podem ser feitas voltadas a dinheiro, a donativos, comida, alimentos, né, agasalhos, enfim. As provas culturais são prestigiar algo histórico da cidade. Por exemplo, a gincana da cidade de Blumenau hoje, a prova do vídeo, que é uma prova que as equipes fazem antes da gincana, elas produzem um curta-metragem, e esse curta é sobre uma personalidade de Blumenau. Então a gente vai fomentar a cultura da cidade. Uhum. E aí a gente tem o que é o grande charme, né, cara? É o que move todo mundo, que são os 2 dias de provas recreativas, que acontece no sábado, no domingo, com a madrugada de sábado para domingo também tendo prova. Então a gincana oficial, as provas recreativas, as que movimentam a adrenalina e fazem a galera toda ir lá para a Vila Germânica é sábado a partir das 14 horas, virando a madrugada, chegando até domingo mais ou menos em torno de 2 horas da tarde. E nessas provas recreativas é que são as provas de raciocínio lógico, são as charadas, são as provas que você precisa ter organização, que você precisa ter uma quantidade de carros espalhados pela cidade, você tem uma equipe que a tua equipe é formada em grupos, né? Grupo de logística, grupo de matador de prova, grupo de motoristas, grupo de suporte. Então, tu tem toda uma organização dentro da gincana e isso gera custo, né? Tu precisa ter uma internet excelente, tu pode auxiliar alguns carros com combustível, tu tem que pagar adesivo, fazer camiseta, tem um monte de custos envolvidos ali dentro da gincana. Dinheiro, hoje, como a gente já falou, uns 15 mil reais para a pessoa fazer a gincana girar, né? Talvez ter um pouco mais de dinheiro você garante mais benefícios. Quais são os melhores benefícios? Talvez uma internet dedicada melhor, talvez você consiga dar um suporte financeiro para o cara colocar o carro dele e mais gente vai ter carro, quanto mais carro você tiver na equipe melhor. Talvez você consiga auxiliar algum conforto para os teus integrantes, por exemplo, a gente tem moletom, mas por exemplo pode dar uma capa de chuva para o cara na prova da madrugada que está no frio. Então tu consegue melhorar um pouco o conforto, mas eu diria que dinheiro não é o diferencial. A gente tem um dinheiro mínimo necessário, um dinheiro que complementa, então talvez tenha uma faixa de valor de investimento, mais do que isso é perfumaria. Entendi. Tá? Então, sei lá, vou chutar. Se a equipe tiver 20 mil reais, ela consegue bater de frente com qualquer outra equipe que tenha 50 mil reais, por exemplo? Se a equipe tiver 20 mil reais e for uma equipe organizada, com integrantes bons, quando eu digo bons, assim, integrantes Uma boa gestão. Que tem uma boa Ou gestão. que abraça junto, né? E exatamente, integrantes comprometidos, ela vai conseguir brigar com uma equipe que tiver 40 mil reais e nas mesmas condições. Porque eu imagino que a gente está falando de valores aqui que não são exatamente esses, né? Mas assim, cara, com 20 mil reais você comprou tudo que você precisava. A partir dali é só mais benefícios. É bacana? É. Mas, cara, não é o que vai diferenciar a entrega de prova, porque aí tá todo mundo junto, entendeu? E uma curiosidade, por exemplo, a gente vê as equipes rodando por aí plotadas, a gente vê os integrantes também, na grande maioria das vezes, uniformizados, tipo, isso é algo do decorrer do ano. A iniciativa privada abraça esse tipo de evento? Abraça, cara. A gincana, entre outras coisas que ela fornece, né, como todo evento de grupo, ela favorece um networking muito grande entre as pessoas. Então você acaba conhecendo pessoas de outras equipes, empresários, você acaba conhecendo pessoas que têm posições importantes dentro de empresas e você começa, se você estiver disposto, se você quiser isso, você consegue fazer um bom networking com algumas pessoas de Blumenau. Então hoje, do ponto de vista de investimento, a gincana, dependendo do seu negócio, dependendo daquilo que você tem, ela pode ser um bom investimento, até mesmo porque os patrocínios não são caros, né? Eu estou com a camisa da Corigas aqui por baixo, e tem uns 8 patrocinadores embaixo. Cara, vai mudar o teu negócio? Tu vai explodir de vender porque está patrocinando a gincana? Não. Mas você vai ter um bom networking, você vai apoiar um grupo, você vai conseguir... Pode se tornar um facilitador de negócios. Exatamente. Tá, e muito se falou até agora da gincana. Quando a gincana ocorre propriamente dito? Agora tu me pegou, cara, Não tem uma data fixa? Na verdade, ela tem uma data próxima. 11 de setembro, se eu não me engano. Na verdade é o seguinte, a gincana, ela surgiu em comemoração ao aniversário de Blumenau. Então, a tendência é que ela aconteça no primeiro final de semana de setembro, mais próximo a dia 2 de setembro. Tá?
Mas isso não é uma regra, depende muito do ano. Por exemplo, esse ano a gincana estava prevista para o primeiro final de semana de setembro. Dia 2. Entretanto, o Stamptish foi colocado também nesse final de semana, e aí a gente flexibilizou e vamos fazer no segundo final de semana de setembro. Se eu não me engano, é 10 de setembro. É, né? dia 10 e 11, se eu não me engano, de setembro. É no segundo final de semana ali de setembro. Mas ela não sai do último final de semana de agosto até o segundo final de semana de setembro. É nesse período do ano. E tu acha que tem algum preconceito com a palavra gincaneiro ou com a gincana aqui na cidade? Porque eu vejo que as pessoas, elas dividem a gincana em... As pessoas que eu digo que não têm real conhecimento do que é gincana, né? Talvez tem pessoas que nem sabiam, por exemplo, que fazia doação de sangue, que fazia doação de alimento, de tudo mais. Então, eu divido em dois grupos, assim. Pessoal que acha que é só ação social, porque é o que aparece na mídia, né? E as pessoas que acham que é um pouco de bagunça, que é baderna, então, tudo mais. O que tu acha que teria para falar para essas pessoas, assim? Tem alguma coisa que a gente consegue falar para as pessoas para provar, para mostrar que, pô, a gincana não é só uma galera, não é uma galera fazendo bagunça, pô, a gente tem ação o ano todo e existe um dia D lá. Eu quero colocar um terceiro grupo, que é o grupo que acha que a gincana é uma coisa infantilizada. Ah, gincaninha, porque tem essa questão da brincadeira, volta lá no colégio. Né? Então, assim, a gente tem 3 grupos. Por exemplo, em Itajaí, esse grupo que acha que a baderna não existe. A gente não tem uma crítica da cidade de Itajaí grande à questão de bagunça na cidade. Mas a gente tem uma dificuldade de implementar a gincana como uma atividade para adultos. Então, existe um terceiro grupo, que eu acho que é a grande maioria no Brasil, quando a gente pensa no grande grupo, que é o pessoal que olha o nome gincana, ele coloca isso de forma infantilizada e ele fecha a atenção dele para aquilo, ele fecha a disposição dele para participar. Isso é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente convida, mas pô, participar de gincana, não sei, gincana, né? Aí quando a pessoa vai, ela vê todo o nível de estrutura, todo o impacto que gera e o quanto o negócio é desafiador, aí ela, cara, é isso aqui. Aí quebra o preconceito e a pessoa começa a participar. Então a gente tem esse primeiro grupo que é uma questão de os gincaneiros precisarem explicar e trabalhar isso, né? Tanto que Itajaí a gente acabou mudando o nome, a gente foi para Itajaí Challenge para tentar quebrar um pouco dessa resistência. Em Blumenau, especificamente, a gente tem a questão da crítica social. Algumas pessoas, sim, a gente escuta, como gincaneiro, a gente passa por isso, de, cara, é baderna, é zona na rua, vocês chegam nas ruas de madrugada, vocês atrapalham a cidade. E então, eu acho que nesse ponto de vista, existe um trabalho muito grande da comissão de provas, tá? E da Liga, já desde os anos 2000, de quebrar esse paradigma de que a gincana é baderna. Então, a gente tem várias ações internas, como mudança de cultura, conscientização da galera que participa. As provas hoje, elas são feitas de uma forma para que os carros não precisem andar tão rápido na rua. A gente tem uma quantidade hoje de provas, tipo, as provas antigamente eram mais curtas de tempo, hoje as provas têm bastante tempo para entregar. Hoje o mundo online facilitou bastante a entrega de provas, então a gente não tem mais tanto deslocamento como tinha antigamente. Por exemplo, 2 gincanas atrás a gente fez uma gincana que a gente fez um período da gincana que a gente não botou carro na rua. A gente trabalhou só internamente da Vila Germânica. E isso só foi possível pelo método online. Tem um mosquito aqui já, calma aí. Como é que ele entrou aqui dentro? E aí, nesse ponto de vista, nós temos uma quebra desse paradigma da baderna, porque não é baderna. Cara, são adultos participando de um evento, participando de um jogo, e como um jogo tem adrenalina, só que hoje de forma totalmente consciente. E por mais que a gente tenha críticas, tá, eu não me recordo de algo que tenha impactado uma vítima, algo assim, algo muito severo, sabe? A gente teve já um acidente ou outro de carro, isso já aconteceu, não tem como a gente negar. Tu tá andando de carro, tu tá indo pro trabalho, pode acontecer um acidente. Esse estigma, talvez, de baderna, ou pejorativo que se coloca em cima da gincana e dos participantes, não pode ser influenciado porque no decorrer do ano muitos andam com o carro plotado tal, e acaba às vezes... Mas você sabia que o carro plotado é uma defesa da gincana
com os seus participantes. Para reconhecer. Isso, porque quando você está com o carro plotado, as pessoas sabem o que você está fazendo. Então, é uma maneira de a gente controlar até mesmo os ânimos daqueles integrantes mais afoitos. Não, mas eu digo, às vezes, a utilização de um carro plotado. Numa saída privada tua, no decorrer do ano, o integrante fez uma barbeiragem, enfim, alcoolizado, qualquer coisa, e acaba estigmatizando o grupo, a gincana. E era um momento, uma oportunidade ali, uma situação que não tinha nada a ver com o transcorrer do evento. Eu acho que pode acontecer sim, tá? Mas da mesma forma, por mais que tenha um ou outro que anda com o carro plotado durante o ano inteiro, a grande maioria das equipes plota só 15 dias antes e 15 dias depois, né? E depois tira o adesivo. Exatamente. Então, nesse período pode acontecer alguma coisa assim. Eu entendo que o adesivo, na visão da sociedade, pode remeter, por exemplo, a rally, pode remeter a alguma coisa de velocidade, mas o que eu posso dizer é o seguinte, dentro da liga, dentro da comissão de provas e principalmente dentro das equipes, no papel dos coordenadores, cada vez mais tem se falado sobre respeito à sociedade, respeito às leis de trânsito. Você chega num ambiente, numa prova da madrugada, cara, você não berra, você não buzina, você não anda em alta velocidade para você evitar incomodar a sociedade. Então isso é um trabalho cultural que está sendo feito e a gente consegue ver os benefícios disso, sabe? Esse quesito baderna, eu acho que ele era muito forte em 2010. A gente teve muitos problemas e queixas lá em 2010, 2011, 2012. Cada vez menos a gente escuta pessoas questionando isso. Exatamente. Inclusive, a comissão de provas, ela fica em pontos estratégicos da cidade e se ela vê um carro cometendo uma infração de trânsito, inclusive os próprios guardas, né? Se o guarda liga para a CP e avisa que o carro da tal equipe, a equipe acaba perdendo ponto e em casos graves, inclusive, podendo ser desclassificada, né? Em casos graves, podendo ser desclassificada, isso nunca aconteceu, mas a gente já teve mudanças de pontuação radicais na tabela de pontuação por infração de trânsito. Então, de fato, é algo que penaliza as equipes. Uhum. E sobre o gincana, tu acha que existe algum mito sobre a gincana aqui da cidade? Tu já ouviu algum comentário de, porra, o pessoal da gincana, eles, de madrugada, eles foram obrigados a comer um cérebro de galinha durante a prova? Cara, tem bastante coisa, tá? Eu não vou assim falar de mitos absurdos, assim, mas assim, já teve equipe que encontrou caveira dentro de arbustos, os caras estavam procurando prova da madrugada, entraram no lugar, botaram a mão dentro de um carro, acharam uma caveira dentro do carro. Teve uma equipe que uma vez encontrou um corpo, cara, sabe? Tem esses mitos, sabe? Cara, eu não sei Lendas urbanas. Isso, eu não sei se é verdade, porque não aconteceu com a minha equipe. Globo Repórter. Mas determinada equipe chegou em determinado local da prova da madrugada e tinha lá um cara pendurado na árvore, tiver que dar pra polícia. Tem esses mitos, mas eu vou trabalhar mais com o que é fato real que aconteceu comigo, por exemplo. Fato venéreo. Cara, a gente em 1999, se eu não me engano, acho que foi na época que eu ainda participava da área 51, uma equipe antiga, que hoje não existe mais, depois ela virou Alcatraz e acabou virando Coringas. E naquele ano, cara, a gente tinha uma prova que era perto de um cacetiro. Não, a gente não era dentro do cacetiro, tinha que encontrar algo escondido nos muros do cacetiro, ali naquela região. Né? Cacetiro, Vila Ipopava, Cacetiro Badenfur, alguma coisa assim, acho que era Cacetiro Badenfur. E a gente tava procurando ali, de repente só começa a sair uma galera correndo lá dos fundos do cacetiro. Corre! Cara, tava o caseiro, sei lá quem, do cacetiro, na janela com uma arma e falando assim, cara, foge daqui que eu não... Se vocês entrarem aqui eu vou dar tiro. Cara, a gente tava num cacetiro, esse cara não ia errar. Uma parte do tiro provavelmente estava pronta. Eu tava num cacetiro, cara. Então, isso é verdade, isso aconteceu, eu tava lá, sabe? Mas tirando isso, assim, existem alguns outros mitos, mas a maioria é um pouco de exagero, né? O pessoal vai criando assim, vai escalando, né? Tipo, uma vez falaram que determinada equipe teve que derrubar um muro para achar uma prova. Gente, isso é mentira. Não tem que derrubar um muro para achar uma prova, porque o negócio escala, né? Então, a grande maioria das coisas muito absurdas são mitos. Sim. Eu acho que um dos pontos é que
quando se monta uma prova, nunca se monta uma prova para invasão de uma propriedade particular, né? É sempre na rua. Assim, no dia da gincana, as pessoas elas podem ficar tranquilas que ninguém nunca vai invadir a tua casa, né? Se invadir a sua casa, inclusive, liga pra polícia, por favor. Possivelmente não é um gincaneiro. Não vamos normalizar a invasão de... Minha senhora, a prova do dia é essa televisão aqui. Não vamos normalizar a invasão de domicílio. Mas, por regulamento, nós temos isso, que as provas de rua em que a gente tem que ir para determinado local e fazer algo no local, a gente só pode entrar em locais que estejam abertos ao público, sabe? Ou seja, se tu vai chegar no terreno, tem que estar lá o portão aberto, né? Uhum. E nesse caso, quando tem um pouquinho mais ainda, quando geralmente a propriedade tem alguém da comissão organizadora na frente. E aí, cara, sinaliza, cara, aqui vocês podem entrar. Senão, as equipes não podem entrar em nenhum local privado. Nunca tá? vai ter nada no jardim de alguém, então. Dentro do jardim, não. Pode ter na calçada, na frente. Entendi. Tá? Mas no jardim, não. Uhum, entendi. E, cara, Bom, imagino que tu já tem algumas situações inusitadas, assim. Tu tem alguma para algumas histórias engraçadas, assim, para comentar pra gente? Comigo, particularmente, uma vez aconteceu de... eles mandarem... Eu sempre fui motorista de rua, né? Então, eu sempre andei com o carro na rua e um dia eles mandaram a gente para um lugar lá na final da Rua Bahia, quase em Indaiá. E, cara, a gente chegou lá no endereço e, cara, tinha um mendigo sentado, assim, com as pernas cruzadas, meditando, assim, e ele tinha colocado um monte de latinha, assim, ao redor dele. Latinha, ele tinha feito uma fileira de latinha e depois uma fileira só com bituca de cigarro, assim. E aí, e aí a gente chegou, isso aí fui eu e o Salá. A gente chegamos com 2 carros lá e, porra, é a prova, né, cara? É a prova. Não, com certeza, cara. O cara tá sentado na calçada com um monte de latinha, bituca de cigarro viva. Cara, só pode ser a prova. Pô, chegamos lá, pô, e a gincana e tal, não sei o quê. Qual que é? É alguma prova e tal? E, cara, ele falava nada com nada. E nós, tipo, pô, no telefone, pô, o cara tá falando nada com nada aqui, que loucura é essa, não sei o quê. E aí, tipo, de repente ele, tá, mas... o cara sentado lá, pô, mas... Deixa eu pedir alguma coisa pra vocês na humildade. Será que vocês não podiam me arrumar um cigarro e alguma coisinha pra beber e não sei o quê? Fechou. E todo mundo, meu Deus, traz uma carteira de cigarro e 1 litro de cachaça aqui pro cara que essa é a prova. Pensa num cara que se deu bem. Nunca foi tão bem atendido. Porra, e a gente entregou cigarro pra ele, entregou coisa pra ele e falou, tá, e agora? Ele falou, tá, e agora o quê? Eu falei, tá, e agora o quê? Como assim? Não é a prova da gincana? Que gincana? Eu falei, como assim, cara? Que gincana? Esse cara até hoje da gincana cidade de Blumenau, ele fica pelos bairros, montando, esperando as equipes aparecerem pra ganhar cachaça. O dia da gincana é o dia preferido da vida dele. Ele é mais ansioso pela gincana que os integrantes. Eu tenho uma história que assim... Cara, o negócio é muito... Às vezes as pessoas passam do tom, realmente, né? Uhum. Tipo, numa gincana em 2001, cara, 2001, acho que foi eu tava na equipe Alcatraz, que até é uma história engraçada, eu acabei sendo processado, eu tinha 16 anos nessa época aí, porque eu fiz um vídeo sobre... Cara, uma parte rapidinho, né? Eu comecei participando da Área 51, em 1999, e eu gostei tanto, e a Área 51 voltou para 2000. E aí, em 2000, eu resolvi, com 16 anos, fazer a minha equipe. Com 15 anos, eu acho que era. Cara, a gente ia pra reunião dos coordenadores da Gincana Cidade de Blumenau, todo mundo, pessoas velhas, os Preto, Bambi, a Mascote, a galera, quem participa de Gincana sabe quem eu tô falando, assim, são os caras, assim, que estão no mural dos ícones de Gincana, e a gente com o uniforme do colégio na reunião. Tipo, quem que são? Eu lembro que até o Bambi até fez uma piada, tava eu e o Leandro, que hoje é coordenador da Coringas, tava eu e o Leandrinho lá sentado na mesa e o cara assim, pô, tem gente aqui que paga metade pra entrar no cinema. E naquele ano a gente montou uma equipe, nome Alcatraz, porque a gente não queria ficar sem participar. Era uma equipe sub-18, cara, basicamente todo mundo de colégio, ensino médio, primeiro, segundo ano de ensino médio. E a gente tinha dificuldades financeiras, eu peguei na época, eu fiz uma folhinha de ofício, subi a 15 entregando de loja em loja até conseguir estar R$600 para participar da gincana naquela época. E nós tínhamos 2 carros inscritos, 30 pessoas,
E eu comprava, a gente não tinha telefone celular, eu comprava cartão telefônico e dava para cada integrante, para se acontecesse alguma coisa, parava no meio da rua e ligava para o QG, que tinha um telefone fixo lá no QG. Cara, bizarro o negócio. E aí, essa equipe, cara, Alcatraz, a gente tinha, como eu falei, 2 carros e depois eu falo, 2 carros. E na primeira prova, cara, saiu a prova, cara, os nossos motoristas tinham 18 anos. Cara, e o cara na emoção, velho, ele saiu assim, na primeira curva ele bateu num muro, mas sozinho no muro, cara. A gente tinha 2 carros, perdeu o primeiro, na primeira prova. Nos 30 segundos primeiro. Cara, e assim, não tava rápido, não tava nada, foi só não saber. É a emoção do momento. Ejaculação precoce. E a partir dali, lá pelas 4 da tarde, a gente chegou uma Kombi, cara. Uma Kombi. Aí a Kombi botava 8 pessoas dentro da Kombi. Imagina isso, cara, gincana. Aí a gente chegava no lugar pra pegar a prova, achava a prova, quando tava indo embora a Kombi tava chegando. A Kombi nunca chegou, cara, no horário certo, saca? Tipo, a Kombi chegava, o pessoal tava saindo. Cara. E nesse ano aí eu fui, inclusive, processado, porque a gente fez um vídeo sobre drogas. Na verdade, era um vídeo anti-drogas, né, em que a gente fazia uma educação. Eu sou contra. Mas era um vídeo educacional, ficou bem legal, a gente ficou até em 3º ou 4º lugar na prova do Vida Gincana aquele ano. Só que, cara, também por inexperiência nossa, a gente acabou... a comissão organizadora acabou passando o vídeo na TV Galega, ou a gente não tinha autorização de um participante do vídeo, alguém da família dele se sentiu prejudicado e processou eu, com 16 anos, como coordenador da equipe, por danos morais. Aí vocês imaginam a minha mãe, cara. Porque não é 16 anos, não sei o que responde ao processo. Adorou, né? Cara, mas olha só como é legal a mobilização das equipes, né? Claro que a nossa equipe Alcatraz acabou aquele ano, né, depois do processo, mas a equipe se juntou, pagou as custas de advogado, tudo certo, e a gente ganhou, tá? A gente foi absolvido porque foi tudo feito de boa fé, né? E aí, um outro ponto, uma outra história engraçada, dá tempo ainda, né, Wellington? Dá tempo. Uma outra história engraçada, cara, foi numa prova da madrugada recente, sei lá, faz uns 5, 6 anos, e a prova da madrugada é algo muito, muito importante dentro da gincana. Tipo assim, você ganhar a gincana é o máximo que você consegue na tua carreira como gincaneiro, né? Ou como equipe. Mas você ganhar a prova da madrugada já é um título à parte, sabe? Tem a equipe que ganhou, aquele ano, como é que é? Aquele ano a equipe ganhou, mas aquela ganhou a prova da madrugada. Igual ter o artilheiro do campeonato jogando no teu time. Né? Exatamente, a prova da madrugada é um negócio à parte. E aí teve um ano que a gente estava muito bem na prova da madrugada, aos trancos e barrancos, cara, a gente passou uma equipe no meio do caminho, era lá no meio de Gaspar Alto, cara, entre os pés que pague, cara, só rua de barro. Isso já era 3, 4 horas da manhã, a gente conseguiu passar uma equipe no meio do caminho, que os caras estavam com um problema, a gente passou, chegamos, nós e essa equipe, chegamos um atrás do outro, assim, mas, gente, carro colado, assim. Fórmula 1, não na velocidade, né, mas, assim, um carrinho atrás do outro, assim, nós estacionamos no lugar, era uma rua que não dava para fazer a volta, ou seja, era um atrás do outro, e era tudo barro, lama, escuro, e no final do negócio tinha uma fogueira. A prova era sobre maldição, era sobre voodoo, se eu não me engano, tal. Gente, tudo fictício, tá? Não tem nada a ver com a religião de ninguém aqui, crença. Mas a questão era uma pessoa amaldiçoada e ela estava com as mãos amarradas, ela estava com a amordaçada e ela estava sem visão. Porque era como se ela fosse perdendo as capacidades, né? Durante a prova. Então, numa etapa... A gincana parece bem saudável. Talvez... Mas assim, gente, é tudo diversão. Aí ela tava... Pra uns e pra diversão. E aí a menina da nossa equipe que se dispôs a fazer isso, ela tava naquele momento, ela tava com as mãos amarradas, ela tava com os olhos fechados e tava com a boca amordaçada. Dentro do carro, sem saber onde que ela tava. Tá? E aí nós paramos na frente do carro da outra equipe. Eu abri a porta, nós tínhamos que chegar, quem chegasse primeiro à fogueira, ia queimar uma boneca lá, ia resolver a prova. E eu, cara, cheguei na frente, né, cara? Aí eu abri a porta e falei, vamos, vem comigo. E ela, cara, no todo direito, velho, não tem como tu não entender isso, né? Ela tava com medo. E ela deu uma travada. Eu falei, não, vamos. Eu comecei a puxar ela, vem comigo que eu te puxo. Vem comigo que eu te puxo. E aí saímos do carro e começamos a andar rapidinho, sabe? Andar rapidinho. E eu falei, não, vamos chegar primeiro. Cara, e eu puxando ela, de repente eu olho pro lado, a guria da outra equipe, amarrada,
olho fechado, correndo sozinho, assim, eu vou chegar na frente, cara, ele passou, cara, eu perdi pra uma cega. A gente perdeu pra uma cega na corrida. E aí eles cumpriram a prova, assim, por 2 segundos. Aquela cena de todo mundo em pânico, né? Cara, exatamente isso, cara. Eu puxando a menina vindo comigo, a gente indo devagarzinho por causa da lama, não sei o quê. E a outra passou correndo como se não houvesse amanhã. Se tivesse um barranco ali, ela tinha ido, cara. Tudo aquilo que você não faz parte, tudo aquilo que você tá de fora, você não tem a visão do todo. Você vê uma parte daquilo, né? E aí você vai chamar a atenção aquele impacto que você teve quando você conheceu aquilo ou aquilo que você vê com mais frequência. Então, quando você pensa num grupo de Stammtisch, por exemplo, você pensa simplesmente na festa, na Rua 15 e em pessoas alcoolizadas e, enfim, né? Mas a gente não consegue olhar o todo, a organização dos grupos, esses grupos se encontram durante o ano todo, a rede de contatos que esse grupo faz, os próprios grupos de Stammtisch, a gente tem grupos de Stammtisch em Blumenau muito grandes, muito fortes na filantropia, a gente não consegue ver esses benefícios que não são mensuráveis, aqui eu estou falando do Stammtisch especificamente, né? A gente tem outros grupos que talvez não sofram tanto esse preconceito, mas eles também têm uma visão. Algumas pessoas certamente criticam. A gente tem, por exemplo, o pessoal do Jeep Club, que está sempre presente nos eventos da cidade, e mesmo assim os caras sofrem algumas críticas, né? Então, assim, vamos partir do início que se você está dentro de uma atividade organizada e pessoas que não estão dentro dela, elas não vão ter nunca a visão do todo e elas podem gerar críticas. Acho que cabe aí quem está dentro desse grupo, primeiro, cara, não se abalar com as críticas, né? E tentar trazer, sempre que puder, mostrar as coisas positivas que são feitas ali dentro. Tá? Isso é uma peculiaridade de Blumenau ou não? Eu não consigo ter essa certeza, tá? Eu acho que Blumenau pode ter isso mais enfático, talvez. Por exemplo, assim, a gente lá em Itajaí não sente um preconceito da sociedade com a gincana em relação à baderna. Mas Itajaí não é uma cidade cervejeira, não é uma cidade que é conhecida por eventos etílicos, culturais, enfim. Então talvez a gincana lá não, sei lá, talvez a gente não tenha tanta discussão em relação a isso quanto aqui. Então talvez isso reforce a ideia de que a mentalidade do povo é mais aberta, por ser uma cidade mais cosmopolita. É difícil, é difícil a gente resolver isso aqui nesses últimos minutos do programa, mas eu penso que assim, existe sim um preconceito que a gente poderia colocar como geral, isso no mundo todo, quando algum grupo fechado executa alguma coisa, as pessoas de fora não conseguem entender perfeitamente o que está acontecendo lá dentro. Acho que isso vai acontecer em qualquer local. Talvez aqui em Blumenau algumas atividades possam sofrer mais pelo fim delas, né, ser mais voltado à festa. Porque a gincana no final é uma festa, o Stammtisch no final é uma festa, e as pessoas acabam só se atendo àquilo e não ao cerne, tudo que fez aquilo acontecer. Né? Eu acho que isso aí é um pouco cultural, porque a gente acaba... Todos os eventos da cidade, tudo que a gente tem como tu disse, são festas. Agora a gente tem recentemente handebol, basquete, enfim, futsal, que eu acho que são coisas mais recentes que a galera tá abraçando, que não é, no final não é uma festa, é um evento um pouco diferenciado, mas eu acho que a galera tem um pouco essa mentalidade de festa aí. E eu acho que, cara, isso só serve para deixar o convite aí para as pessoas, quem não conhece a gincana de Blumenau e queira participar de alguma equipe, querer entender como é essa parte de dentro. As equipes, elas fazem, como ele comentou, fazem desafios internos, então tu não precisa ser um membro da equipe para participar desses desafios, né? Tu pode ser um convidado da equipe para entender um pouco como funciona essa dinâmica, como é matar uma prova, como é fazer isso. Acho que ficou... Eu queria deixar uma última história. Ainda temos tempo aí? Tem, não, pode. Pensando em sociedade, pensando em como a gente... Como é o acolhimento, como as coisas podem ser importantes, cara. Como viver em grupo faz bem, né? Como eu já falei desde o começo, eu participei da gincana desde 98, 99, não lembro agora exatamente. São 20 e poucos anos. Os primeiros 3, 4 anos abaixo dos 18 anos, ou seja, minha mãe tinha que me autorizar para participar. E minha mãe, cara, ela participou da gincana do começo ao final sempre. Tipo, ela assinava lá, ela dava o carro pra gente dirigir quando a gente tinha 18 anos, enfim,
E ela sempre esteve dentro da Coringas e dentro das outras equipes que eu participei, no caso Alcatraz e Área 51, mas da Coringas desde o começo, auxiliando o suporte. Então ela ia lá na prova da madrugada, ela ficava lá no resultado, ela tem fotos dela, ela ficava lá esperando. E em 2013, cara, meu pai e minha mãe, né? Não dá pra tirar meu pai, que eram sempre os dois juntos. Em 2013, minha mãe estava com câncer e ela estava muito mal. E ela foi pro hospital faltando 9 dias pra gincana. Uma semana antes da gincana. E aí, cara, aí a médica me falou que ela não sairia mais do hospital e a gente ia à gincana. E dentro da Coringas eu sou coordenador, cara. Tipo, eu sou coordenador... Naquele ano eu não era coordenador da equipe, mas eu era coordenador de equipe dentro da equipe. Então, tipo, tinha uma galera, tinha um grupo lá de 20 pessoas que eu coordenava na execução de resultado de prova. E, cara, ela tava mal, ela já não tava mais falando, né? Tava em coma. E aí eu tava no hospital na sexta-feira. Aí no sábado ia começar a gincana. Eu falei, mãe, a gincana vai rolar. Tu sabe o quanto é importante, né? E eu tenho certeza que tu ia estar junto lá com a gente. Eu vou. Aí eu fui pra gincana. Cara, mas ó, eu volto depois da madrugada. Voltei pro hospital, 2, 3 da manhã, que a gente terminou a madrugada, voltei. Aí no domingo de manhã eu tinha que estar lá de novo. E aí eu falei, mãe, dá uma segurada. Eu vou pra lá, mas tu dá uma segurada que eu terminando a gincana eu volto. Esse ano eu não fico pra festa, né? Falei pra ela, esse ano eu não fico pra festa. Cara, eu voltei da gincana às 3 horas da tarde, minha mãe faleceu às 4. E, cara, ela só esperou. Ela só esperou participar, sabe? Tipo, ela tava junto com a gente até o final. Ela esperou terminar esse evento, o quão é importante pra mim, o quão é importante, o quanto significa pra tantas pessoas, né, cara? A Coringa tem mais de 100 integrantes. Então, ela respeitou isso, eu entendo muito dessa parte, penso muito desse jeito. E, cara, obviamente, né? Ela faleceu no dia de gincana. Ela faleceu num domingo de gincana. E, cara, na hora do velório a Coringa estava toda presente. Sim, eu acho que isso só mostra o quanto que é importante a interação das pessoas e quanto que a gincana representa aí para todo mundo, né, Zuma? Todas as equipes se fizeram presentes, os coordenadores foram lá. Cara, a gente recebeu flores de todas as equipes. Então, cara, faz sentido. Eu acho assim, participe... Tire um pouquinho do preconceito, cara, que se você der a chance, talvez você não encontre ali o hobby da sua vida como eu encontrei o meu. Cara, mas é uma atividade extremamente prazerosa e saudável. E que merece ser acompanhada pelo menos nas redes sociais, na internet, porque promove um trabalho durante todo o ano. Exatamente. Você pode auxiliar indiretamente, né? Você pode colaborar com as equipes, quando a gente está fazendo doação, quando a gente está... Porque, cara, em Blumenau, possivelmente, se você não participou, você não conhece alguém, você conhece alguém de alguém, né? Então, nesse sentido, cara, esteja aí, esteja disposto a auxiliar. E se quiser participar da gincana, vamos puxar pro nosso lado aí, né? @equipe Coringa, você acha a gente aí no Instagram, ou manda uma mensagem aqui pro podcast que a gente vai te inserir na equipe. É isso aí. Pode deixar um comentário aí se quiser participar da equipe Coringas, tamo junto. Só me mandar uma mensagem aí. Beleza, gente? Esse foi o papo sobre gincana com o Thiago Zuma. É Zuma ou Zumac? É Zumac. Zumac. Mas os alemães bem conservadores de Blumenau chamam de Sumar. Pra mim é Zumac. Beleza? A gente também queria agradecer aí os nossos patrocinadores, que por enquanto a gente não tem nenhum, mas estamos em busca disso, né? E pode soltar a trilha aí, viu? Valeu, Thiago. Muito obrigado aí pela Eu que agradeço. Obrigado pela disponibilidade, gente. Abraço. Beleza, valeu, gente.